Tá bom, perfeito. Esquece do Instagram. Já tô também. Oi, gente. Acabando de chegar aqui. Tudo bem por aí? Quero, enquanto as pessoas chegam, botar uma musiquinha aqui pra gente ouvir, que eu acho que faz todo sentido. Glaucinane, Poder do Tempo, Gretchen, oiê, bom dia, amiga Cláudia, bem-vinda. Olha o som. Cida, entregue a paixões que nunca tiveram. Aline, Silvana. Vou deixar essa música de fundo e vou ler um texto para nós enquanto as pessoas vão chegando, tá? Anjo do Amor é o texto desse livro aqui, ó, o Evangelho dos Essênios. O amor é mais forte que as correntes das águas profundas. O amor é mais forte que a morte. Amados, amemo-nos um ao outro, pois o amor é do Pai Celestial. E todo aquele que ama nasceu do Pai Celestial e da Mãe terrena, e conhece os anjos. Vós vos amareis uns aos outros como o Pai Celestial vos amou, pois o Pai Celestial é amor. E quem se demora no amor, demora-se no Pai Celestial, e o Pai Celestial se demora nele. Lá no final eu ponho mais um pouquinho pra gente ouvir, tá? Caçador de mim. Bom dia a todos vocês que estão aí ao vivo. Bom dia, Tânia Dalcarobo, querida, te amo, dá um beijo no G. Bom dia, Camila, Melissa, todos os que entraram. Hoje, especificamente, eu quero dedicar, Lala, um beijão. Eu quero dedicar essa live aos amigos, à alegria de compartilhar e à família, onde nós poderíamos e ainda podemos, se quisermos, ter os nossos primeiros e grandes amigos. Minha mãe é uma grande amiga. Por que é tão importante termos amigos? Kátia, Luca, um beijão. Os amigos, gente, são anjos na nossa vida. Os amigos são aqueles que nos permitem estar mais presentes, mais alinhados com o que a gente quer, porque a gente conta muitas coisas da nossa vida para um verdadeiro amigo e recebe deles, às vezes, um puxão de orelha, um incentivo, uma bronca e vamos lá, vai dar tudo certo. Isso são amigos. Amigos são seres maravilhosos
que entram na nossa vida num momento como esse, inclusive, para nos animar. Então, o que é ânimas? O que é a ânima? O que é o ânimos? O que é esta força vital que temos dentro de nós, que recebemos e damos o nome de vida? O que é essa essência vital que nos mantém no átomo-nos, onde tudo é muito maior do que a gente imagina que é. Thalita Romera, eu te amo de paixão, minha nora querida. Estela, bem-vinda. O que é tudo isso, então? O que é esse átomo-nos? O que é essa energia vital? Essa energia vital é a nossa consciência do eu sou. E eu sou porque Deus é em mim, essa divindade da forma que ela se apresentar é em mim. E porque eu me vejo em você. Lembra do Avatar? Eu vejo você. Eu me vejo em você. Lembrando que o olho não olha para si, gente. Se o olho olhar para si, ele fica vesgo. Eu me olho através dos meus olhos, olhando o outro. E isso é fabuloso. Então, se eu me olho através de você, meus queridos amigos, eu me vejo através de você. Então, amigos são todos os seres que passaram pela nossa vida e que ao olharmos para eles tivemos um fiat lux de consciência e nos dissemos para nós mesmos, quando eu crescer eu quero ser assim, eu quero seguir esse exemplo, eu quero fazer isso dessa forma, olha que dica boa, olha que pensamento bom. Essa pessoa, acredite, ela foi na tua vida um amigo, porque ela te deu um estímulo, porque ela te trouxe um alinhamento para a tua consciência do amanhã, do como você gostaria de ser, queria ser. E na nossa vida, quem são essas pessoas? São os nossos professores, os nossos mentores, num primeiro momento, os nossos orientadores lá em casa, enquanto crianças, bebês, não é? Lembrando que um bebê, ele sorri para você porque ele quer que você sorria para ele. Então, quando ele sorri, quando ele faz gracinha, ele sabe que você vai rir de volta. Então, ali, naquele momento, se fez presente a divindade maior, na troca de sorrisos entre você e o bebê. E não tem muito a ver com o plano mental, e nem a louca interfere nesse momento. Tem a ver com a alma e com um coração pleno de luz. É uma alegria verdadeira esses sorrisos que a gente devolve para as crianças, para os animais, até para os velhinhos, não é? Então, meus amores, hoje eu queria falar um pouquinho disso. Eu queria falar do que é o senso familiar. E porque a gente está quase no fim de março, eu queria falar também da família, de um ser que passou na Terra, cujo um dos nomes foi São José, e de algumas coisas que eu falo para quem participou nos rituais da Lua, na Atman, sabe que eu falo bastante disso, né? E queria terminar hoje lendo um pouquinho as bem-aventuranças. Queria falar um pouco dos essênios, esse povo que passou pela terra e que, dizem as más línguas, ficaram com Jesus aquele tempo que Jesus não aparece, né? Não está sendo divulgado o que é feito dele, mas eles estavam lá presentes. Então eu queria começar falando exatamente disso, um pouquinho da história de São José. Então, quem foi José? José era da família de Davi. José nasceu na Palestina, no Oriente Médio, há mais ou menos 2000 e X anos atrás, né? E quem era Iosé, que significa Deus acrescenta? Era um jovem, como eu disse, da família de Davi, portanto era um nobre, tá? E, enfim,
ele, um belo dia, ia se casar com Maria dentro dos ritos, dentro das coisas como elas aconteciam lá naquela época, né? E quando ele estava pronto para casar, enfim, muitas coisas aconteceram. Tem um livro, sabe, gente, chamado Bíblia. É bom a gente ler de vez em quando. Não precisa pertencer a nenhuma religião para você ler um livro sagrado. Seja ele uma Bíblia, um livro de Cabala, um livro da Umbanda, um livro do hinduísmo. Ler é cultura, né, gente? Mas lá na Bíblia conta legal aí a vida de São José. E hoje você dá um enter e você vai ter a vida de São José. José era um nome comum naquela época, para Israel. Israel significa é real, Israel. E dentro da cultura dele, da religião dele, ele seguia os cultos tradicionais. Então tem uma história de uma vareta, que era a forma que Maria escolheu o seu parceiro, né? E que a de José não quebrou, então por isso que ela escolheu José. Maria era uma essênia, dizem as más línguas, né? Então ela tinha conhecimento, ela estudava, ela tinha o conhecimento passado de pai para filho através de Ana, que também foi uma santa, que foi sua mãe. E era nesse cenário, então, José e Maria iam se casar. Muito bem. Aparece para Maria, então, um anjo, e este anjo diz a Maria, entre outras coisas, né, que ela ia ser a mãe de Jesus, a mãe de um Deus, de um homem que ia se chamar Jesus e que seria filho de Deus. E Maria não entende muito bem, porque ela diz, mas eu sou virgem, né? E o anjo então a acalma dizendo, pois é, mas você vai dar à luz a este filho. Quando Maria conta isso a José, José fica abismado e diz, pô, mas espera aí, então como é que vai ser? Então, o que é? Você vai me trair? Como é que vai ser? Então, gente, vamos com a nossa cabeça de hoje só imaginar José, o cara, naquele tempo. Vamos só imaginar Ioxé, que Deus acrescenta naquele momento. O que ele sentiu, como é que foram as percepções dele. Foi fácil pra caramba, né? Aceitar tudo, se resignar, o que é? O povo naquele tempo não tinha, desculpem a palavra, culhão. Então eles simplesmente iam aceitar tudo de boa? Não, né, gente? Houve, claro que houve, todo o momento de instabilidade e segurança também, como houve para tantos que depois se tornaram muito sagrados nessa história. E para acalmar José, dizem as más línguas, que aparece um anjo então para ele, e que conta para ele isso, e que diz para ele que ele será o pai desse menino sagrado que Maria vai gestar, e que então, em virtude disso, ele deveria se sentir lisonjeado, gratificado, porque ele vai carregar essa divindade e estar com ela e educá-la na medida do possível dentro das regras humanas. E nesse momento, todas as vezes que a gente recebe um elogio, né, a gente valoriza nosso ego. Nesse momento também imaginem como José se sentiu. Deve se sentido muito bem, né? Muito bem. Seguindo a história, Maria então grávida, e aí José tem um segundo sonho, que é para ele sair com Maria de Nazaré, porque ali vai acontecer alguma coisa, porque Herodes quer matar, blá, 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 blá. Então ele sai com a mãe, Maria, e vai buscar aí em outro lugar um local para eles ficarem, e eles vão para Belém. Lembrando, eu sempre digo isso, José não era pobre e paupérrimo, não tem isso, gente. José era um homem das suas posses com o seu trabalho de carpinteiro, mas ele tinha grana, como a gente tem hoje, e muitas vezes não temos como sair para comprar, não temos, enfim. E ele vai então para Belém buscar o quê? Sei lá, o que a gente vai buscar quando vai para uma terra estranha, um hotel, uma pousada, um lugar para ficar.
E ele não acha, todas estão lotadas por causa de um evento, enfim. E ele vai então para uma manjedoura, para um estábulo. Imaginem o cheiro do estábulo lá, cheirava lavanda e alecrim, né? Imaginem o que existia lá, quantas pessoas do bem. Uma vaca, um cavalo, sei lá eu, cabra, que era, né? Ovelha, que eram os animais daquele tempo, também lá deveriam estar. Devem ter sido quem recepcionou pela primeira vez aquela barriga grávida, aqueles seres, e quem vai recepcionar Mestre Jesus. Olha só, por que será que Jesus gostava tanto dos animais, das crianças, né? Jesus, dizem as más línguas, andou com um burrinho. Nós vamos ter aí um culto que na Igreja Católica chama Domingo de Ramos, e dizem que ele entra na cidade com um burrinho, né? E o burro nem empaca para ele, olha que legal. Então é lá, nesse cenário, no estábulo, que Jesus vai nascer. Imagina José, vamos voltar para o José? Imagina José como é que tá, levando a sua esposa, ajeitando lá, sei lá eu o que, um feno para fazer uma caminha, para o neném nascer, para a esposa poder dar à luz. Quem estava com eles? Não sei, né? Os animais com certeza. Talvez o anjo, aquele que falou com eles, com certeza. Mas quem mais estava com eles? Então, esses momentos onde a gente, na solidão e meio no sufoco, se sente agoniado ou assustado, ou sei lá eu o que, gente, inseguro, descontente, porque a gente gostaria que tudo tivesse no devido lugar e da devida forma. Mas a vida já nos ensina desde esse ponto que não é assim. Então, eu gosto muito de uma frase que tem hoje que diz assim: o que temos para hoje? O que temos para hoje? Então, a gente vai ficar com o que temos para hoje, seja na nossa geladeira, seja onde for, o que temos para hoje. E aceitar que o que temos para hoje é bom, é o melhor, é o que a gente precisa. Toma cuidado para achar que o que você precisa está fora de você nesse momento, porque aí vai ser complicado, hein? O que você precisa já existe dentro de você. Não fica buscando muito fora, que isso vai provavelmente incomodar um pouco, hein? Principalmente se não tiver ao seu dispor. Ontem a gente falou do controle, de querer ter o controle na mão. Não é um momento de controle. Então, voltando àquele carpinteiro, sua esposa e agora um filho. Família. Será que não passou na cabeça de José? Putz, e agora? Como eu vou sustentar? Tô longe de casa, mandaram eu sair, não posso voltar, tô restrito aqui, nesse lugar, não posso fazer o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, minha casa tá distante, enfim. Só um menino para alegrá-los naquele momento, né? Só um menino para rir para eles, mas também para chorar e para fazer outras coisas, como cocô, como regurgitar, entre outras, né? Que momento deve ter vivido esse rapaz, né? E a vida foi seguindo, e eles tiveram depois que sair de lá novamente, e eles puderam voltar para sua casa depois de 4 anos. E começar de novo, enfim. São José. E tudo o que ele é e o que ele foi. Então, São José foi um cara que com certeza se iluminou nessa vida, é o que dizem, né, os que estudam. E se iluminou pelo quê? Pela paciência. Pela perseverança. Por dar crédito à luz, por mesmo sem todas as respostas, todos os entendimentos daquele momento, acreditar que ali estava sendo feito o melhor. E quem sabia, quem tinha o controle, iria cuidar dele, de Maria, do nenê, de todos, e ele acreditou nisso. Por isso se iluminou como São José.
Então, como eu disse, na Bíblia não há muito sobre ele, mas há lá no começo, né? Antes do nascimento, e depois poucos apóstolos falam dele, Mateus, Lucas fala um pouquinho, enfim, vale a pena. E há uma passagem aí, quando Jesus já é maiorzinho, com 12 anos, eles vão fazer um rito que pertence à religião, aos créditos que eles dão, e vão levar um menino para ser apresentado lá no templo, etc, etc e tal. E Jesus então vai com José e com Maria, e de repente, na hora de voltar, cadê Jesus? Onde está Jesus? Então eu costumo dizer, Jesus foi da pá virada também, ele não era uma criança só boazinha, lindinha, quietinha, não, ele aprontou, gente. Ele ficou longe dos pais 3 dias, ninguém encontrava o moleque. E onde estava o moleque? Onde estava o rapaz? Ele estava falando com os homens da lei no templo. Falando de quem? Do seu pai. Falando do quê? Da vida, orientando o que aqueles que tinham força política, etc. e tal, deveriam saber naquele momento. E naquele momento, percebam que desde aquele momento, política e religião são forças de poder e temos que ter um pouquinho de discernimento. Até onde eu vou dar fé e dar crédito a um e a outro é meu dever, entender, saber, orientar-me para isso, né? E quando Maria então encontra Jesus, depois de 3 dias, como eu disse, e Maria chega para ele, porra, filho, onde você estava? Te procurei 3 dias. Ele disse, mãe, estava cuidando das coisas do meu pai, né? Estava fazendo o que eu vim fazer. Pois é. Mas como a história de José, e a partir daí, desse momento, onde até então José e Maria estavam juntos, fazendo as coisas que deviam fazer, não há mais muitos relatos sobre José. A história diz que provavelmente logo depois ele morreu, outros dizem que ele morreu quando Jesus estava com 20 anos, mas aí é relato, né, gente? Enfim, talvez isso não seja o mais importante de saber. Às vezes a gente quer saber como morreu, mas o importante é a gente saber como viveu. Fabiano Viana, um grande beijo. Fernanda Vicentini, tem mais gente aí, um beijo grande a todos, aqueles que eu disse o nome, os que eu não disse. Sejam todos muito bem-vindos e eu espero sinceramente que o que vocês estão ouvindo sirva hoje para a vida de vocês. O tema principal é família, alegria e amigos. É disso que a gente estava falando. Como seguir nos nossos dias com essa amizade mais firme. Seja com os nossos familiares, seja com os nossos amigos. Tem amigo do peito e do coração que não tem o mesmo sangue. Tem amigo que tem o sangue e é mais querido ainda ao nosso coração. Então, cada uma dessas coisas é como é para cada um de nós. E tem amigos que a gente precisa recuperar, né, gente? Fazem parte, sei lá, da nossa infância, da nossa adolescência, sei lá, de um outro momento na nossa vida e de alguma forma perdemos o contato e o controle de estar com eles, enfim. E o que te impede de recuperar hoje? Então, assim que, sei lá, Orkut, Facebook chegaram, quantas pessoas voltaram a se reunir? Principalmente pela escola, lembram? Então, alunos que eram da classe tal foram se reunindo, foram se ouvindo, foram ficando mais juntinhos aí. Então, hoje eu te convido a fazer isso. Se você tem um nome, se você tem pode pesquisar. No vídeo da gratidão, eu agradeci muito a internet, a todos os meios de comunicação e a todos que cuidam para que a gente tenha esses meios de comunicação hoje. Ninguém está sozinho e nem tem que ficar triste em casa ou deprimindo. Vai, escuta uma live, vê um vídeo, pensa e liga para alguém querido, escreve para alguém querido, manda um WhatsApp para alguém querido. Às vezes a gente pode não ter nada para dizer, mas tem emoji que diz por nós, não tem, gente? Hoje tem cada figurinha muito engraçadinha, usa uma delas e manda um oi para alguém que você ama, que você quer bem, alguém que você lembrou.
e principalmente alguém que de alguma forma não te agradou em algum momento na tua vida. Domingo é o dia do perdão também, entre outras coisas. Domingo é um dia muito rico, né? E hoje às 6 da tarde, por 5 minutos, tá? Eu gostaria de fazer uma live para os reikianos, quem quiser participar. Então a gente vai entrar pontualmente às 5 para 6 da tarde, a gente poder fazer aquela visualização pelo planeta Terra, né? Que a gente já falou aí num outro momento, ou numa live ou num vídeo. Amigos que estão distantes, que estão longe dos olhos, mas muito perto do coração, não é? Amigos que estão em outros países, queridos nossos que estão em outros países, em outras localidades, e hoje do mesmo jeito, sem poder seguir. Há brasileiros fora do Brasil que não podem voltar, gente, e que estão passando necessidades, precisam das nossas orações também, né? E precisam das nossas vibrações, em todos os sentidos. Então a todos vocês um grande beijo. Fabiano aí em Portugal, Milton, a esposa, todos, eu vou esquecer alguém, eu não gosto disso. Todos os queridos, meus filhos na Austrália, o grupo de brasileiros na Austrália, tão grande. Um beijo a todos vocês. São mais de 24 mil brasileiros na Austrália, mas há muita gente em muitos lugares. A Bruninha na Nova Zelândia, Pedro, beijo enorme. Como eu disse, há gente, alunos da Atma em muitos países, Japão tem um monte. Então assim, meu beijo, meu abraço, meu carinho nesse momento, meu emoji de coraçãozinho e tudo que vocês puderem receber de amor e de carinho de todos nós aqui que estamos nessa egrégora agora formada por essa live. Voltando a São José, porque o tema é família, né, e amigos. Então, como eu disse, São José foi, cara, eu não posso falar um palavrão, mas foi um amigaço, né? De quem? De Mãe Maria, de Mestre Jesus, mas principalmente da divindade que o conduziu. Que belo amigo. Que belo amigo é aquele em quem a divindade pode confiar. Que amigo excelente é alguém que Deus fala, escuta e faz. Porque Deus fala com a gente, hein, gente? O tempo todo. Então, como José, com certeza ele se iluminou. E aí, gente, ele vai ascensionar mais tarde como Saint Germain, mas eu queria falar dele em outros momentos, em outras vidas no planeta Terra, né? Ele foi Santo Albano no século III, um mártir da Igreja Católica. Ele foi Merlin no século V, ajudou Arthur a alinhar o que eram os cavaleiros da Távola Redonda e tudo o que eles tinham que fazer. Foi um grande alquimista. Ali, talvez, como Merlin, começa então a atuação dele como alquimista, que vai aparecer em outros momentos também. No século XIII, ele foi Roger Bacon, mas antes disso, 410 anos antes de Cristo, ele foi Samuel, que ungiu Davi e que ajudou Davi a libertar os israelitas. E depois, seguindo a história, então, como eu falei, Santo Albano, Merlin, no século XIII ele foi Roger Bacon, um filósofo, monge inglês, né, e um profeta também. E como Roger Bacon, ele deixou aí uma série de legados para a humanidade. Em 1050 é que ele ungiu Davi. Em 1451 ele foi Cristóvão Colombo e aí desbravou mares para descobrir as Américas. Então, Saint Germain, São José, Roger Bacon, o nome que tiver, Colombo,
todos eles são considerados os patronos das Américas, né? Então, para eles a gente também pode pedir agora que cuidem da América do Sul, da América do Norte, da América Central. Em 1561, ele foi Francis Bacon. Olha aí, ó, a ancestralidade. E foi um mestre importante e a mente mais brilhante da época. Ficou conhecido por ser uma mente brilhante, cuidando de nos ensinar, principalmente, entre outras coisas, a alquimia e o perdão, tá? Todos esses seres, de alguma forma, ajudaram a humanidade no seu caminho de luz, deixaram escritos, deixaram, enfim, coisas para ajudar a humanidade. E aí, chegando ao último dos grandes, século XVIII e XIX, Saint-Germain. E como Saint-Germain, ele foi o mestre da liberdade e da justiça. Há escritos dele contando que num dia de manhã ele estava tomando café com a rainha da Inglaterra e no mesmo dia na Inglaterra e no mesmo dia na hora do almoço ele estava almoçando com a rainha da França. Alquimia. Então ele tinha o conhecimento da transmutação. Ele tinha o conhecimento da grande alquimia. E hoje na Terra, o que faz Saint-Germain? Saint-Germain está na Terra cuidando de nos ajudar através de uma força chamada fogo violeta, através dessa chama. Ele é o Johann do sétimo raio, que é a chama violeta. Ele é o cuidador na Terra de tudo que este raio, esta chama pode fazer por nós. E o que esse momento que a gente está passando na Terra pede principalmente, gente? Transmutação, é ou não é? Temos que transmutar tanta coisa. Transmutar não é transformar. Transformar, você pega a massinha, molda e aí ela fica com outra carinha, outro jeitinho. Transmutar é o estar agora aqui sentindo A, B, C, D e no momento seguinte estar em outro lugar sentindo J, H e Y. Então, neste momento, o que mais precisamos transmutar, acredite, é os sentimentos que a gente fica quando ouve a mídia. Transmutar o medo para a fé, transmutar a raiva, sei lá dos nossos políticos, governantes e do que nós vemos aí ainda que nos choca, por confiança, por luz, por entendimento. Gente, a Terra já passou por tanta coisa, sabe? Muitas pestes, 2 guerras, uma série de coisas. A própria gripe espanhola. A gente vai sair dessa, vai passar. Acredite, vai passar. Mantenha a sua lucidez, porque quando passar a gente vai precisar estar alinhado aí para reconectar nossas vibrações de luz e começar de novo. Então, nesse momento, a grande dica é: não baixa a tua vibração. Mantenha a tua vibração em muitos hertz poderosos. De ajuda ao outro quando você manda uma carinha, um emoji. De ajuda ao outro quando você vibra. Seja Reiki, seja Magnified Healing, que pertence à Mãe Kuan-Yin. Amanhã eu quero falar dela. Vibra em outras formas de luz. Mas, por favor, não entra nem de passagem na sombra. Imagine que é um corredor e que você vai passar por esse corredor, olhar para a porta da sombra, mas não vai entrar. Namastê. Tem uma frase naquele livro sagrado que eu falei, a Bíblia, que diz assim, 10.000 vão cair do teu lado direito, 15.000 vão cair do teu lado esquerdo, mas você não vai cair se você tiver o quê? Fé. Que é fé mesmo, que é a contrapartida no medo? Fé não tem nada a ver com eu saber o amanhã. Fé é um sentimento que me faz acreditar que aconteça o que acontecer,
seja o que for que eu tiver que passar, amanhã vai ser um dia melhor que hoje. Vai ser melhor para todo mundo, que tudo tem um sentido e um motivo para acontecer. Mesmo que no momento que eu esteja passando, eu não tenha o entendimento total, porque eu não tenho controle, nem dos fatos, nem dos atos, etc, etc e tal. Então, gente, Saint Germain foi um grande ser de luz e hoje é o guardião da chama violeta, a chama que a gente precisa visualizar sempre, colocar nossos queridos nela juntamente com a chama azul, tá? Então, como Merlin e Arthur, eles foram grandes programadores dessa vibração no planeta Terra, né? Então, de novo, essa chama azul que pertence a um ser que se iluminou e é o protetor do primeiro raio, e o mestre Saint Germain, que é o protetor do sétimo. Então estes dois juntos estão na Terra hoje para nos orientar, para nos dar respaldo, para nos dar apoio, gratidão, sentimentos de bem-estar no nosso... Hoje eu acordei cedo e recebi um monte de videozinhos de música. Música é tudo de bom, né, gente? A gente já falou de músicas muito legais. Tem, sei lá, eu tava vibrando aí, os músicos de uma orquestra se reuniram para fazer a música Curando o Planeta, gente. Olha que coisa bonita. Aí eu vi o mesmo vídeo, só que aí com crianças fazendo a mesma coisa. Tem um vídeo passando de um cara falando de amor e como ele vê o amor. Tem muita gente que não perde tempo mandando bobagem e mais uma notícia ruim e manda para nós coisas muito boas. Essa eu sempre vou dividir com os meus grupos, sempre. Agora, falar bobagem, falar de mais uma bobagem que está acontecendo aí, eu já estou fazendo o que os órgãos de saúde recomendaram fazer, ficar em casa. Vibrar nessas porcarias todas, eu não vou fazer. E quando meu álcool gel acabar, eu vou lavar as mãos com mais sabonete, com mais detergente, com mais isso, com mais aquilo. Eu tenho bastante água sanitária na minha casa, mas aqui dentro eu tenho a chama azul para visualizar, que é a melhor forma de limpeza, equilíbrio e luz que existe. Agora imagina se a gente juntar então com a chama violeta. Então nada vai nos acontecer se a gente estiver neste caminho de luz para nos mostrar o que temos que fazer. A chama gêmea de Saint Germain dentro da frequência da chama violeta é Mestra Portia, que também vibra na chama azul. E o fogo violeta é conhecido como o fogo da misericórdia. Misericórdia, gente, é um sentimento que a gente não sabe definir muito bem, porque ele não é assim, não é só perdão, ou não é só a manifestação do desculpa aí, sujou, falhei, não. Misericórdia é um sentimento muito maior, é um sentimento de gentileza e abundância, e tem muito a ver com os grandes 7 arcanjos e o arcanjo Miguel. Me perdoem quem não acredita em anjos, porque eu falo neles. Eu falo porque estudo angiologia há muitos anos e eu acredito, né, como dizem aí, eu acredito em duendes, eu acredito em anjos, eu acredito na força da mãe natureza nesse momento, refazendo o ar, refazendo as águas, dando um time para que a gente, quando puder sair de casa, encontre um tapete vermelho nos esperando do lado de fora. E isso não é uma visão utopista, não. A Terra está se limpando. Quem está aí olhando para a Terra já disse isso, já disse que o ar está lindo. E hoje é domingo, é dia do anjo do ar, de acordo com o segmento dos essênios, que dizem que cada dia nós tínhamos um anjo, as orações vão falar disso, eu quero falar um pouquinho dessa oração dos essênios. É isso, gente. Então, família, amigos, próximos, distantes, enfim, amigos, como vamos fazer, como vamos lidar com eles.
Todos vocês, meus queridos, meus netos postiços queridos, Tutu, Leozinho, tantos outros, um grande beijo no coração, Jucene, Lígia, meu amor, enfim, todos vocês, Cris, meu querido, que faz tanto por nós, todos vocês são grandes amigos, cuidando de todos nós. Essa semana também está passando pela Terra o arcanjo que cuida do perdão do karma. Então, sei lá, as bobagens que a gente fez nessa vida, não precisa ir muito longe, nessa vida. Para quem já viveu um pouquinho, fez bobagem pra caramba, né? Então, dá uma limpeza aí, dá uns descontinhos e encerra a conta. Paga seus débitos, mandando um abraço, um beijo, um aperto de mão para todo mundo que você precisa aprender e amar. E para os que você ama, para os que você ama, sela esse compromisso com toda a sua vibração de bem-aventurança, de bem-estar, de muito, muito, muito amor. Eu acho que é por aí, viu, gente? É domingo, vai fazer macarrão se você tem em casa, vai fazer um agrado para alguém, se você nesse momento tem mais alguém com você dividindo o espaço. Se você não tem, faça macarrão para você e para Deus. Pode ser até mesmo aquele que nojo, mas bota 2 pratos na mesa. Lembra disso. Então, que a sua presença divina esteja presente no seu dia hoje e que esteja presente com você sempre. É isso aí. Tomara que eu tenha, de alguma forma, passado para vocês um tiquinho de conhecimento e um montão de carinho e amor. É por aí, é por onde temos que ir. Eu quero ler um texto para vocês. Como eu disse, amanhã eu vou falar de Mãe Quanin. Tá aqui 2 livrinhos que eu recomendo. Esse é novo e tem um baralhinho. Eu sempre gosto de mostrar os oráculos para quem gosta, né? E esse é um livro de cabeceira que eu gosto muito. Vai estar no nosso blog, tá? E para hoje eu recomendo o livro de ouro de Saint Germain. Podem ver que o meu tá triturado de tanto que eu uso ele, tadinho. Ele tá todo velhinho de tanto que eu vivo com ele do meu lado. E eu vou ler um dos trechinhos que eu separei aqui para nós, tá? Eu sou a presença ativa, lembrando que eu sou é Deus em mim, tá? Não é o eu ego, é o que Deus representa, tá? Eu sou a presença ativa de todos os canais de distribuição de todas as coisas que atuam para o meu bem. Eu sou a opulência de Deus em minhas mãos e a uso hoje. Eu sou a presença atuante em todas as partes. Eu sou a presença ativa, trazendo todo o dinheiro que eu preciso hoje às minhas mãos. Eu sou a presença da saúde perfeita. Eu sou a presença do perdão na mente e no coração de cada um dos filhos de Deus. Eu sou a mente pura de Deus. Tudo isso, gente, tá nessa pagininha aqui. Numa página. Então, vocês imaginem o que tem no livro todo, né? Todos os dias eu leio. Há mais de 30 anos, todos os dias eu leio uma partezinha desse livro antes de começar o meu dia. Isso me ajuda a permanecer na fé, na esperança e na caridade. Lembrando que fé é a porta aberta para a gente entrar e permanecer na luz. Esperança é a entrada dessa porta nesse local onde a abundância, a saúde, o equilíbrio existem. E caridade é tudo que tem lá dentro desse local, que é um privilégio para mim receber e compartilhar, tá? E agora deste livro aqui, eu vou ler
Eu já li um trechinho sobre o anjo do amor, né? E quando a gente começou, vai estar lá para quem... E agora eu vou falar, então, o Evangelho Essênio da Paz. Ele é o primeiro trecho desse livro que eu acho fabuloso e que tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo. Por isso que eu quero ler. E então, muitos doentes e aleijados se aproximaram de Jesus, pedindo-lhe: se conheces todas as coisas, dize-nos, por que sofremos dessas pragas dolorosas? Por que não somos sadios como os outros homens? Cura-nos, mestre, para que também nós nos tornemos fortes e não mais precisemos permanecer na nossa miséria. Sabemos que tens o poder de curar todos os tipos de doenças. Livrai-nos de Satanás e de todas as grandes aflições. Mestre, tem piedade de nós. E Jesus respondeu: bem-aventurados sois vós, que tendes fome de verdade, pois eu vos satisfarei com o pão da sabedoria. Bem-aventurados sois vós que bateis, pois eu vos abrirei a porta da vida. Bem-aventurados sois vós que desejais rejeitar o poder de Satanás, pois eu vos conduzirei ao reino dos anjos da nossa mãe, onde o poder de Satanás não pode entrar. E eles pasmos perguntaram: quem é nossa mãe? E quais são os seus anjos? E onde fica o seu reino? E Jesus respondeu: vossa mãe está em vós, e vós estáis nela. Ela vos deu a luz, ela vos dá a vida. Foi ela quem vos deu o vosso corpo, e a ela um dia o devolverá. Bem-aventurados sois vós, que um dia a conhecereis, e conhecereis o seu reino, se receberdes os anjos da vossa mãe e praticar-vos as vossas leis. Em verdade vos digo, quem faz essas coisas nunca verá doença, pois o poder de nossa mãe está acima de tudo, e ele destrói Satanás e o seu reino, e impera sobre todos os vossos corpos e todas as coisas vivas. O sangue que corre em nós nasceu do sangue de nossa mãe terrena. O sangue dela cai das nuvens, salta das entranhas da terra, murmura nos riachos das montanhas, flui amplo nos rios das planícies, dorme nos lagos, enfurece-se poderoso nos mares tempestuosos. O ar que respiramos nasceu do hálito da nossa mãe terrena. Seu hálito é azul nas alturas dos céus, sussurra nos topos das montanhas, cicia nas folhas da floresta, cresce sobre os trigais, dorme nos vales profundos e arde nos desertos. E por aí continua. O Evangelho Essênio da Paz. Sabe aquele dia que você não tem o que fazer? Ou que você está se sentindo de alguma forma, sei lá, entediado? Vai ler. Estes livros, esses trechos sempre me agradam muito e fazem com que a gente pare de ficar, sei lá, de bobeira aí pensando besteira na vida. Não vale a pena. Eu li uma coisa aqui num trechinho que eu queria falar para vocês. Lembrei. É sobre uma frase que eu falo em todas as minhas aulas, já falei o tempo todo, e falo, inclusive, nos rituais. É assim, ó. Falando do dia de hoje, né? Seja lá em todos esses programas que ajudam pessoas, babá, alguém tem que começar falando, não é? Alguém tem que bater para a porta abrir,
Alguém tem que pedir para receber. Foi um vídeo de um caminhoneiro, inclusive chorando, porque ele estava com fome, não tinha lugar aberto na estrada, que fez com que as pessoas se mobilizassem para fazer. Então fica aqui a minha dica. Se você quer que o Decora vá na sua casa, você tem que mandar um e-mail dizendo o que você quer. Se você quer que esses programas, eu lembro que o primeiro que trouxe para o Brasil, se eu não me engano, foi o Gugu Liberato. Um beijo aonde você esteja. Eu agradeço a todas essas pessoas que passaram pela terra fazendo bem. E agradeço a todas essas emissoras que dão possibilidade para que essas pessoas falem, né? Então, sei lá, de Gugu, eu vou esquecer alguém, como eu sempre digo. Até o Hulk. Gente, que bom que existem essas pessoas. Mas alguém mandou uma carta antes, porque se não mandar, não chega lá. Então, meu conselho aqui para você, em relação ao seu comprometimento com a divindade, é assim, ó. Pede para receber, bate para a porta abrir. Ô Deus, estou aqui. Ô divindade, ou todos aqueles que podem me ajudar, porque quem tem filho sabe. Então eu tive 5, eu sei bem do que eu tô falando. É assim, ó, gente. A gente vai fazer primeiro pro filho chato que fica no pé, sabe por quê? Pra gente ter um pouquinho de paz e poder cuidar dos outros aí com mais discernimento. Fica no pé de Deus. Pede para receber, bate para a porta abrir. Fala com a sua divindade todo dia. Toma café com ela, almoça com ela, vai tomar banho com ela. Tenha uma DR com Deus. Briga com Deus. Pode. Você só não pode se afastar dele. Então amanhã eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, quero falar sobre Mãe Kuan-Yin, quero falar um pouco da história da Atma. Mãe Kuan-Yin é uma das protetoras da Atma. Quero falar dessa energia de Magnified, que magnifica e cura, claro. E quero falar também um pouquinho sobre nosso papel como terapeutas, algumas ideias que estão me vindo. Enfim, eu acho que amanhã é dia da gente fechar com chave de ouro esse mês de março. E todas as vezes que eu falo, principalmente no ritual, mas eu acho que hoje foi bem bonito, né? Tudo que a gente pôde aqui falar e trocar. Quando é muito bom, eu consagro. Consagrar é tornar sagrado junto. O humano que existe em mim se une ao Deus. E nós dois juntos nos unimos a você, são símbolos do reiki, tá, gente? Para que a gente possa consagrar. Então hoje, eu consagro essa live aos amigos próximos, não tão próximos, os que já foram, a todos os grandes queridos amigos, sejam eles parentes ou não, para que a gente possa fortalecer de todas as formas essa amizade que vive em nós e que mora no nosso coração e que vibra no nosso timo numa frequência bem elevada de amor. Porque no fim, gente, é o amor que vai vencer. No fim, tudo vai dar certo. Se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou ao fim. E eu deixo vocês então com a música que a gente, quando começou, estava ouvindo, que é, Milton Nascimento, né, gente? Eu sou tarada por eles. Já tem um vídeo que saiu hoje do YouTube, desse momento lindo. Eu vou mandar nos meus grupos. Então fica aqui uma música para, nesse momento, alegrar nossos corações. Ela é divina e que ela continue a ser e que vá nos alinhando aí nesses momentos. Música, gente. Música faz muito bem. Música faz muito bem. Ixi, parou, por que será? A voz do Milton Nascimento, para mim, é linda. Faz muito bem ao coração. Faz para um monte de gente, né? Assim como outros tantos. Que você tenha um lindo domingo.
Que você tenha dias muito especiais. Que você tenha luz no teu coração, alegria na tua alma, paz no teu espírito. Que você vibre luz de todas as formas. Thalita, meu amor, eu te amo de paixão. Cuida bem do meu filhinho, tá? E se ele não cuida bem de você, me avisa. Sossô, coração, eu te amo. Lala. Tô falando nomes aqui, tá? Mel. Thaís, minha querida. Gretchen, Fabiano, Gabi Bahia, Kátia, Luca, te amo, Tânia, paixão querida, Fabi Abreu, obrigada. Deus abençoe todos vocês. Amém. Vou só apresentar aqui pra vocês a minha mamita. Entra aqui, mamãe. Entra aqui. Entra aqui. Vem mais, vem mais, vem mais, vem mais. Gente, essa é a minha mãe, querida. E isso que vocês estão vendo, lembra que eu falei que ela é católica, apostólica, romana e beata? Beata não.